Bom, gente, então vamos começar mais uma reunião, a primeira reunião de 2022. Neste mês de janeiro de 2022, nós comemoramos o primeiro ano, o primeiro aniversário do GPJus. E como combinado, hoje a gente vai ter a apresentação da pesquisa de Fernanda Santos, a advogada Fernanda Santos, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura. Foi me orientando lá, um trabalho muito interessante. Então, hoje é o dia da Fernanda apresentar para o grupo. Então, dou boas-vindas aos colegas do grupo que estão presentes hoje. E aí, Fernando, o que a gente faz aqui é assim, 30, 40 minutos para você falar do trabalho. Você pode falar um pouquinho de você, tá? Um pouco da sua trajetória profissional, um pouquinho do curso que resultou essa pesquisa. E aí depois você fica à vontade de passar seus slides, apresentar sua pesquisa. Depois, em geral, eu faço uns comentários e os colegas depois fazem algumas considerações, sugestões de melhoria para futuros desdobramentos do projeto em outros trabalhos. E aí a gente encerra. Então, nossa estratégia, assim, vamos dizer assim, de programação em geral é essa. Tá? Então, bem-vinda, Fernanda, já que é a sua primeira reunião. Normalmente a primeira reunião é sempre a reunião que a pessoa te apresenta, né? Foi assim com os outros colegas. Então, é o batismo aqui no GPJus. Então, seja bem-vinda. Eu tenho a palavra para fazer sua apresentação e depois a gente volta a conversar. Muito obrigada pelo acolhimento. Para iniciar, eu gostaria de parabenizar o grupo, né? Está aí fazendo aniversário, e essa é uma iniciativa tão importante, né? Para socialmente falando, né? E eu sou Fernanda Santos, sou advogada há quase 20 anos, vai fazer 20 anos em agosto. E a minha trajetória durante praticamente todos esses anos foi na advocacia privada, né? Eu estive sócia no escritório Costa Barros Advogados durante mais de 18 anos e atuei e continuo atuando na área trabalhista, especialmente, né, nos últimos 15 anos. E dentro desse processo de formação, eu cursei a especialização em Direito e Processo do Trabalho, lá na SMAT, e durante essa via de formação, construí, junto com o professor Luciano, essa pesquisa, né, que é um trabalho de conclusão do curso de especialização lá na SMAT. Né? E aí, como vocês já estão enxergando aí, né, a pesquisa ela foi denominada como Justiça em Tempos de Pandemia, né, um estudo sobre a advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte. Se eu for aqui para a área de apresentação, vocês vão ficar enxergando e eu também, né? Deixa eu ver aqui. O Meet, ele permite isso, Fernanda. Assim, você pode ficar no o Meet, você vai passando e vai... Então, deixa eu ver aqui. Eu não sei, ele não está passando aqui no Meet mesmo. Mas eu vou aqui para a Não, no Meet, apresentação. você vai ter que passar na apresentação. Aí o Meet, ele não sai da tela, entendeu? Ele está preso naquela janela lá. Sim, entendi. Ok. Vocês estão enxergando, né? Sim. Ah, tá. Voltei. Certo. Então, esta é a pesquisa, né? Eu queria começar a apresentação falando um pouco sobre o desenho inicial da pesquisa, né? Esse desenho ele foi feito junto com o professor Luciano no dia 5 de maio de 2021, né? A pesquisa ela começou com algumas inquietações, né, minhas em relação à advocacia, né? Eu trouxe para o professor Luciano. Algumas das inquietações elas não cabiam
num trabalho de conclusão de curso, da especialização, e aí o professor Luciano, ele me sugeriu, né, que a gente fizesse uma pesquisa, né, que relacionasse a questão da pandemia, a questão da justiça e a questão da advocacia. E aí a gente foi e afunilou, né, para a advocacia trabalhista, para a parte da justiça do trabalho e dentro do contexto da pandemia. Então, esse foi o desenho inicial da pesquisa, né? Como é que estariam os advogados, né? Como é que estaria a advocacia diante daquele cenário, né, de pandemia e do que vinha acontecendo, né, no ambiente do judiciário. E aí a gente imaginou, né, o professor Luciano orientou alguns métodos, né, para que a gente pudesse ter esse olhar científico da situação. E durante o trabalho, a gente caminhou, né, por métodos qualitativos e quantitativos, né, a gente estruturou entrevistas, né, pelo caminho survey, e ficamos também dentro de um contexto observacional, né, predominantemente descritivo, e também realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental, especialmente na OAB, no TRT 21 e no CNJ. Então, em termos de como nós trabalhamos aquele contexto que nós desenhamos inicialmente, nós temos aí esse caminho, que foi o caminho mais predominante dentro da pesquisa. O início da construção mesmo, né, quando, depois de nós termos esse primeiro momento de desenho da pesquisa, foi o de construção do questionário, né? A gente estabeleceu que nós iríamos indagar diretamente a advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte, para saber como que estava, né, a vivência, quais os desafios durante a pandemia, né? Então, mas para a gente poder indagar, para a gente poder questionar, a gente precisava primeiro construir esse questionário, né? E no caso, foi um questionário eletrônico. E para poder construir o questionário, nós realizamos um estudo exploratório, né? Então, todas as questões e alternativas das questões nós buscamos, né, em várias fontes, analisamos vários documentos, notícias, revistas. Então, mergulhamos, especialmente na OAB, no CNJ e no TRT. Então, separamos ali do início da pandemia, né, a partir de março em diante, as normativas, fizemos uma exploração mesmo. E a partir dessa exploração, a gente foi selecionando aquilo que era mais relevante, aquilo que aparecia mais nos documentos que a gente pesquisou, né? E daí a gente foi construindo o questionário, né, com base nessa exploração anterior. E aí fomos decidindo quantidade de questão para não ficar cansativo, as temáticas que a gente iria explorar, né? A forma de apresentação do formulário também foi pensada, a distribuição de algumas questões abertas, algumas questões fechadas, deixamos um espaço para comentários, enfim. Toda essa construção, ela dependeu desse estudo exploratório, né, que foi um estudo bem interessante, particularmente falando. Ele me abriu os olhos de muitas coisas, né, para muitas coisas, e me ajudou muito a definir as questões, a definir a estrutura toda do questionário. Então, vocês têm aqui uma imagem, dentro dessas pastinhas eu tenho vários documentos, várias coisas que eu ia lendo, que eu ia pesquisando. Né? Eu falei muito do CNJ, da OAB e do TRT,
mas eu também pesquisei, né, alguns outros portais, mas eu não encontrei, né, já foi um dado da pesquisa, eu não encontrei artigos que trouxessem mais relevância e que a gente tivesse já a pandemia e a advocacia, né, tanto na CAPES quanto no Cielo, não existiam, era algo bem novo, né? Então ainda não tinha, mas ainda assim eu pesquisei nesses outros portais também. Mas a minha base principal foi CNJ, OAB e TRT 21. E aí, depois que a gente estruturou o questionário, a gente foi estabelecer a circulação, né? Como é que ele iria circular, como é que a gente iria atingir a população qualificada, porque como nós tínhamos afunilado para a advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte, como é que a gente iria chegar nesse público de forma qualificada, né? Então, imaginamos o caminho da OAB, mas não conseguimos um acesso, né, que fosse possível. E o acesso que nós conseguimos foi através da Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, a ANATRA. E aí nós entendemos que a ANATRA seria um caminho, né, que validaria essa circulação desse questionário. E a ANATRA abriu as portas para nós e fez circular nos meios eletrônicos e nas redes sociais também o nosso questionário. E esse questionário ele ficou disponível de 14 a 26 de junho de 2021, né, para a advocacia. Né? No questionário que a gente fazia questões que a gente queria saber se realmente eram os advogados trabalhistas que estavam respondendo. Mas a gente divulgou na ANATRA e divulgou para a advocacia o quanto nós conseguimos. Né? O questionário ele ficou, né, dividido em 4 sessões. Né? Uma sessão de identificação da pesquisa, né, para quando o participante recebesse, ele entendesse o que é que ele estava fazendo. Uma outra sessão falando um pouco sobre o participante, né, que era justamente para a gente saber se ele advogava mesmo na área trabalhista, quanto tempo de advocacia ele tinha, se ele era do Rio Grande do Norte, né, porque como a pesquisa, mais uma vez repito, afunilava, a gente precisava ter esses dados. Né? E aí a sessão 3 era a sessão mais extensa, que era para falar sobre o que aconteceu, né, durante a pandemia. E na sessão 4, a gente fez um questionamento aberto, né, e deixou outro espaço para comentários. Né? Eu posso agora. Vocês começaram a ver o questionário? Sim, está aparecendo que é o questionário eletrônico. Isso, o questionário eletrônico, exatamente. Né? Como eu vinha falando, né, só para vocês terem conhecimento aqui, a primeira sessão de identificação do questionário, né? Então a gente fala por que está sendo feito, de onde coloca um contato, né, para qualquer necessidade, enfim. E aí a segunda sessão a gente colocou, fala um pouco de você, e aí do período da advocacia da pessoa, aí se a pessoa atuava na área trabalhista, onde a pessoa atuava. Aí a gente dividiu através de locais onde existem varas da Justiça do Trabalho, aqui no Rio Grande do Norte. E colocou a opção de não atuação no Rio Grande do Norte, né? Porque era para a gente saber que percentual que estaria aí dentro desse contexto. E aí a gente vem para outra sessão, a sessão terceira, sobre o que aconteceu. Né? E aí começam as questões, efetivamente, né, do núcleo da pesquisa. Então, a gente, como vocês podem ver, a gente falou sobre o principal desafio, né, durante a restrição das atividades presenciais, quando o advogado ele não podia estar no escritório, quando houve todo aquele fechamento
da justiça, enfim, o que é que foi mais de maior desafio para o exercício da advocacia. A gente colocou aqui várias opções, internet, equipamento tecnológico, ferramenta de gestão, todas essas questões, gente, realmente a gente buscou lá naquela pesquisa exploratória que a gente fez. Então, quando a gente olhava para o que a OAB estava desenvolvendo, para as estratégias que a OAB estava tomando, para as normativas da OAB, para as normativas do TRT, do CNJ, a gente ia captando, né, o que é que estava em maior evidência, né, na realidade ali daquela documentação que a gente analisava. Então, tanto a questão quanto as alternativas, elas se basearam nessa exploração. E aí a gente trouxe a questão da saúde mental, né, foi uma questão que a gente viu bem evidenciada, repetidamente evidenciada, e a gente trouxe uma questão sobre a saúde mental. A gente trouxe uma questão sobre a renda, né, a questão financeira do advogado, como é que ficou a renda. E aqui a gente viu as primeiras normativas da OAB, internas mesmo, administrativas, elas trataram muito da questão financeira. Então, isso chamou bastante a nossa atenção e a gente quis trazer uma questão assim, porque era para entender se realmente aquilo correspondia à realidade. Né? Então, essa temática foi colocada no questionário. E aí, trouxemos uma eleição de desafio sobre as audiências de instrução, né, telepresenciais, associado à questão financeira. A gente perguntou sobre alvará, RPVs e precatórios, para saber como é que estava aí o link, né, entre a justiça e o advogado, e o que o advogado tinha para receber. Foi mais uma questão também dentro dessa seara financeira. Né? A gente observou uma produção normativa muito maior durante esse período, e aí a gente também trouxe a questão sobre como o advogado tinha gerenciado isso, né? Como é que você está gerenciando essa produção normativa em matéria trabalhista, e aí a gente tentou captar aqui o que é que estava acontecendo, né? A gente colocou também a advocacia para eleger as principais vantagens de todo esse movimento, né? O judiciário ele trazia novas práticas, né? As audiências, os balcões virtuais, enfim, todo esse movimento. Mas o que é que o advogado ele via como principais vantagens? E aí a gente colocou aqui também algumas questões sobre isso. E a gente, como a gente, né, está aqui no Rio Grande do Norte, a gente trouxe uma questão que avaliava os serviços no TRT 21. Né? E aí a gente foi audiência telepresencial, sessões de julgamento na segunda instância, os canais de atendimento, ouvidoria, a central de serviços e o acesso à informação, né? A parte da internet, do site, enfim. A gente elegeu esses pontos aqui como pontos para a gente verificar. E, terminando essa terceira sessão, né, a gente perguntou sobre a satisfação, né? E aí trouxe a questão do acesso à justiça, da efetiva prestação jurisdicional, como é que estava a satisfação do advogado em relação a esse movimento, né? A questão anterior especificou, né, os serviços e o TRT 21, e essa questão aqui ela foi mais abrangente, era mais uma questão de NPS mesmo, de satisfação. E aí, está satisfeito, está insatisfeito, como é que está? E, por fim, né, trouxemos aqui a opinião, né? Primeiro, em forma de expectativa, e de agora em diante, pós-pandemia, como é que você acha que vai ser? E depois colocamos uma abertura que, se a pessoa quisesse receber a pesquisa de volta, ela poderia deixar a sua identificação. Né? Não era obrigatória a identificação, a gente deixou em aberto.
e só colocou ao final se a pessoa quisesse receber o formulário, enfim, quisesse ter de volta o resultado da pesquisa. Então, essa foi a estrutura do formulário. Vocês querem fazer algum comentário? Querem perguntar alguma coisa? É tão ruim falar sozinha. Não, não, aqui em geral a gente deixa para o final, sabe? Certo, certo. Ok, então vamos seguindo. E aí, gente, na sequência, depois que a gente fez esse estudo exploratório, que a gente montou o questionário, que a gente começou a olhar as respostas, e a gente, ao mesmo tempo, foi buscar a literatura. O professor Luciano me passou várias revistas, vários artigos, e aí a gente foi desenvolvendo aquele desenho inicial, né, e foi ampliando mais ainda a, a, nossa, a nossa visão, né, da pesquisa. E aí a gente foi colocando nela, né, e estudando e aprofundando os elementos do movimento que estava acontecendo, né, no judiciário. Né? A implantação do juízo 100% digital, a justiça 4.0, né? Então, essa questão das transformações tecnológicas, elas se sobressaíram, né, dentro desse caminho, desse percurso, desse desenvolvimento da pesquisa. Né? O acesso à justiça, né? A questão do acesso à justiça também veio como uma questão central, que é a questão central, né, dessa transformação. E aí, assim, para ilustrar aqui como foi transbordando, né, o desenvolvimento do desenho inicial da pesquisa. E aí a estrutura do artigo, né, a estrutura da pesquisa, ela ficou com uma introdução, né, que a gente vai já falar um pouquinho sobre cada ponto desse. Um outro, o primeiro capítulo, digamos assim, foi um capítulo que perguntava: desnecessária seria a pandemia? E um próximo sobre a advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte, que aí a gente apresentou os dados, apresentou o que a gente coletou e uma conclusão. Então, a estrutura do artigo foi nesse sentido. E aí, na introdução, né, a gente fez comentários, né, sobre o contexto da pandemia, né, o desafio que era, as repercussões que ela trazia para o judiciário e para a advocacia, né, por óbvio. E aí a gente verificava, né, que houve a ampliação do teletrabalho, a realização dos atos processuais por meio de várias plataformas, vários meios eletrônicos, né, inclusive a realização de audiências por videoconferência, né, mesmo para inquirição de testemunhas. Então, a gente percebia, né, que daquele instante em que a pandemia tinha começado, que tudo tinha sido suspenso, que o acesso à justiça tinha sido até muito mitigado, né? Porque foi tudo nas primeiras semanas, o judiciário ele ficou ainda se adaptando, né? E os advogados também. E aí a gente saiu daquela situação, né? De bastante privação e aí passou a uma situação de estabelecimento, né, do programa Justiça 4.0 e do juízo 100% digital. Então, a gente viu, né, e nessa introdução, a gente falou sobre esse movimento, né, de como tinha acontecido essa transformação. Né? Isso de forma introdutória, porque aí no capítulo no primeiro capítulo, né, no segundo tópico, a gente questionou, será que seria desnecessária a pandemia? Porque aí a gente foi olhar, né, o percurso de transformação tecnológica que já vinha acontecendo, né, no judiciário, e aí a gente também trouxe um contexto dos escritórios de advocacia, né, eu advogo, né, no início, eu falei que eu advogo há quase 20 anos, e os escritórios eles se transformaram bastante, mesmo antes da pandemia.
né? Então, a gente tinha grandes arquivos físicos, a gente tinha carrinho para carregar processo, a gente lia diário oficial em papel, fazia uma distribuição mesa a mesa das publicações de cada um. E essa parte ela já tinha sido transformada. A gente já não tinha arquivos imensos, porque a gente já fazia uma construção de arquivo em nuvem, né? Então, a gente já tinha um caminho de mudança, né? De modificação. Distribuição de publicação em papelzinho impresso, tirando cópia do diário oficial, isso também já não existia, já fazia muito tempo. Então, a gente já, nesse capítulo, a gente questiona isso, né? Será que a pandemia não seria desnecessária dentro desse contexto de transformação? Mas aí a gente percebe que a pandemia ela se apresenta como um catalisador, né? Então, ela vem, realmente já existia um processo em curso, e ela vai e acelera, né? Tanto é que no capítulo, na introdução, a gente fala, né, que em março a gente teve suspensão de atendimento, né? E aí em outubro, em abril, a gente vai ter implantação do juízo 100% digital, núcleo de justiça 4.0. Então, um período muito curto, né? E aí a pandemia ela vem como um catalisador dessas transformações, né? E aí, nesse tópico também, a gente discute o acesso à justiça, né, que é uma grande base, né, de toda essa transformação, e relaciona também a questão do acesso à justiça com o papel da advocacia dentro desse acesso à justiça, né? Então, a gente dispõe que é muito importante a gente estudar a advocacia, a gente saber a quantas anda o advogado, né? Porque a gente tem um papel muito importante dentro desse funcionamento, né, do acesso à justiça. Seja fora, né, não precisa ser dentro do judiciário, seja fora do judiciário, seja dentro do judiciário, né, o advogado, ele está no meio, né, entre o judiciário e aquele que está precisando de que lhe seja declarada alguma prestação jurisdicional, e é o advogado que vai manusear aquilo ali, que vai levar ou não para o judiciário, né, que vai dizer vai, não vai, vou cuidar aqui fora, vou cuidar lá dentro, vou cuidar dessa forma ou dessa outra forma. Então, a gente, nesse ponto, a gente discutiu em conjunto, né, tratando dessa função constitucional também que a advocacia tem, né, de administrar a justiça. Né? Nós somos administradores da justiça, fora do judiciário, dentro do judiciário, enfim. E aí relacionamos com a necessidade que a gente enxergava de que fosse conhecida a situação da advocacia para que se melhorasse, para que se conduzisse toda essa transformação que já estava, né, em andamento, né, do juiz 100% digital, dos núcleos de justiça 4.0, enfim, tanto em nível de Conselho Nacional de Justiça, quanto em nível de Tribunal Regional do Trabalho, enfim, aonde houvesse aquela transformação que fosse considerado, né, fosse conhecida a situação do advogado. E aí a gente parte para o segundo capítulo, né, que a gente pode chamar assim, que foi o que apresentou os resultados, que foi o que tratou da advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte, né? E aí eu vou mostrar aqui. Vocês estão enxergando, não é isso? Só para
Sim. Certo. A gente tem aqui, dentro dos resultados, né, uma validação da pesquisa, porque a gente tem 80,2%. Aqui, deixa eu só baixar aqui. Primeiramente, esses números não aparecem para nós, os números. Ah, não aparece? Só está assim, 3, advocacia trabalhista. Aqui? Só está aparecendo para nós uma tela assim, advocacia trabalhista. Esses números que você está falando aqui não aparecem aqui. Tem um gráfico? É isso? Isso. Deixa eu ver então agora. Aparece agora? Ainda não. Não? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar essa daqui. E vou ver se eu entro na guia. E agora? Agora aparece o gráfico. Aparece? Sim. Pronto. Nessa questão aqui, né, que é a questão da atuação na área trabalhista, a gente teve apenas 7% aqui, olha, disse que não atuava na área trabalhista. Então, a nossa pesquisa, ela atingiu o público qualificado da pesquisa, né? Então, 93% aqui das 86 respostas, elas estiveram, né, dentro de participantes que atuam na área trabalhista, ou exclusivamente, ou também através de outras áreas, que é o caso da maioria. Mas a gente conseguiu, dentro da circulação que a gente fez do nosso questionário, a gente conseguiu atingir o público-alvo. Né? Esse aqui foi um primeiro resultado aqui, uma primeira verificação. Né? E aí a gente viu que, em termos de atuação também, o maior percentual ele ficou dentro do Rio Grande do Norte. Olha, o que não atua no Rio Grande do Norte, só 2,3% dos pesquisados. Então, a gente teve aí 97,7% de participantes que atuam no Rio Grande do Norte. Então, a pesquisa ela era da advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte e ela tem um percentual muito alto, né, de participantes dentro desse perfil. E aí a gente vem aqui para a sessão 3, né, que falou sobre o que aconteceu. Né? E vocês podem ver aqui que o item que foi classificado como de maior desafio no período da restrição das atividades foi a dificuldade de desconexão, né, em ambiente doméstico. Então, 38,6% dos advogados que responderam destacaram esse ponto como um ponto de desafio, né? Dificuldade de se desconectar. E aí, isso, vendo essas respostas, a gente já começou a raciocinar. Sim, mas a gente está caminhando para um juiz 100% digital, um núcleo de justiça 4.0, a tecnologia está aí assumindo, né, um papel muito, muito importante, muito dominante, e nós estamos, né, classificando como um grande desafio a dificuldade de desconexão. Então, isso aí já provocou alguns questionamentos para a gente, né, de que isso necessita ser observado, né, para poder se conduzir todas as políticas que estão em andamento. Né? Se o advogado ele diz, não, de tudo aqui, para mim, o pior foi a desconexão. Mas estamos vivendo conectados 24 horas. Né? Se você quiser acessar o processo, se você quiser, enfim, quiser trabalhar a qualquer momento, você consegue.
mas precisamos aprender a organizar isso, né? Então, aqui é um resultado, né, desse contexto da pesquisa. Aqui, em relação à saúde mental, né, a gente vê aí 54, quase 60% de participantes que disseram terem buscado estratégias novas para prevenir potenciais riscos, né, à saúde mental. Né? E 25,6% não buscou estratégias novas, mas continuou, né, as estratégias que já estavam em andamento. Né? Então, a gente tem aí um percentual muito alto, né? Nos slides seguintes a gente vai mostrar, porque a gente fez o somatório aqui, de advogados que estão preocupados com a saúde mental, né? E essa questão, ela também tem uma relação com a desconexão, enfim, elas estão relacionadas, né? Questões relacionadas. E aí a gente vê, né, uma dificuldade de desconexão, a preocupação com a saúde mental e a renda diminuindo. Né? Então, quando a gente perguntou o que é que aconteceu com a renda, né, a gente viu aí que a maioria, né, declara que a renda caiu moderadamente, 41,9%, e 24,4% diz que a renda caiu bruscamente. Então, se a gente tiver aí um somatório, vai dar em torno de 66% de participantes que disseram que a renda foi comprometida. Né? Ou caiu moderadamente, ou caiu bruscamente. E aí, a gente já chega na parte das audiências de instrução telepresenciais. Né? Então, o ponto que foi mais destacado pela advocacia trabalhista foi a questão da incomunicabilidade. Né? Então, nós elegemos algumas questões, a perda de elementos de comunicação não verbal, teve 26,7%. A incerteza sobre a suficiência de meios, né? Se a internet ia funcionar, se teria computador, se a parte seria habilitada a participar, apenas 11,6%. Né? A falta de padronização e previsibilidade do procedimento. Aí a gente teve 22,1%, né? De eleição desse desafio. Mas a questão mais comentada, né, a mais eleita aqui foi a incomunicabilidade. Né? A possibilidade de orientar uma testemunha, uma possibilidade de fraude mesmo durante a audiência de instrução. Então, essa é uma questão que preocupa a advocacia e realmente é uma questão a ser vencida, né, do ponto de vista da realidade das audiências de instrução. E aí a gente tem aqui a questão dos alvarás, RPVs e precatórios, né? A maioria diz que não teve problemas no processamento desses pagamentos. Em termos de TRT 21, a gente viu, durante a exploração que a gente fez, a gente viu uma preocupação muito enaltecida com a questão dos processamentos de alvarás, de RPVs e precatórios. E aí a gente vê uma satisfação da advocacia em relação ao TRT 21, em relação a essa questão. Né? A OAB publicou uma notícia durante esse tempo também da pandemia, e ela, né, colheu na sua ouvidoria respostas, enfim, satisfações em relação a esse tema, e lá também foi confirmado que a advocacia trabalhista, né, que atua no TRT, esteve satisfeita com esse tipo de serviço que necessitou, né, do tribunal. Houve algumas questões em relação à justiça estadual, mas a justiça do trabalho e a justiça federal também, elas estiveram num patamar muito bom de satisfação. A produção normativa em matéria trabalhista, né, teve aqui
um percentual maior dos advogados declarando que acompanhou a produção normativa por meio das notícias e publicações. Então, quando via no jornal, quando recebia um post, alguma coisa aí é que iria ver essa produção normativa. Né? 29% diz que precisou desenvolver estratégias rapidamente para que pudesse acompanhar, ou seja, se sentiu mais desafiado, não foi tão passivo, nem aguardar, em ver. Não, essa pessoa ela teve que desenvolver estratégias para poder efetivamente acompanhar as modificações normativas em matéria trabalhista que estavam acontecendo. Né? E 20% diz que não acompanhou a produção normativa, apenas consultava, apenas procurava quando necessitava. Né? E 15,3% diz que se sentiu muito pressionado, né, pela quantidade, pelo ritmo da produção normativa e que não conseguiu acompanhar. Foi muita pressão e teve dificuldade e, assim, confessou que, olha, eu não consegui acompanhar. E aí a gente vai caminhando aqui para a próxima questão, né, que fala das vantagens, né, de toda essa modificação que foi feita durante esse período. E aí a diminuição das barreiras geográficas foi o maior percentual, 70,9%, né? A questão que foi destacada mesmo como uma grande vantagem, né, das audiências telepresenciais, do balcão virtual, enfim, do atendimento por telefone, diminuir barreira geográfica. Né? Então, você pode estar num lugar e de lá trabalhar, e de lá fazer uma audiência, e não ter problema com trânsito, com viagens, enfim. A gente percebe que realmente é um ponto eleito como principal vantagem, porque ficou no percentual de 70,9%, e o próximo é 39,5%, né, que foi a questão do aproveitamento do tempo. Ah, não, ganhei mais tempo. Na sequência, a gente tem a própria prevenção contra a Covid, né, o fato de se cumprir o distanciamento social. E depois, a questão do aumento dos canais de comunicação, né, com a justiça. Esses três que eu citei por último, eles estão muito próximos, né? E a diminuição das barreiras geográficas, ela ficou no patamar muito alto, né? 70%, quase 71%. Então, é bem expressivo, né? E aí a gente tem aqui a questão dos serviços do TRT. Eu vou passar isso aqui porque eu tenho um slide que eu trago o quadro que a gente colocou no trabalho. Eu acho que é E de melhor repente também, visualizar. Fernando, não precisa mostrar todas as perguntas, todos os gráficos, pode destacar os Sim, mais importantes para poder dar tempo depois para um debate, né? certo, certo. Já está terminando, já. Já está terminando. Aqui é aquele ponto que eu falei que é de satisfação, né? Que aí a gente teve um percentual de 41,5%, né? Indicando aqui um nível 4 de satisfação sobre todas essas mudanças, sobre o acesso à justiça, sobre a efetiva prestação jurisdicional. Então, a gente tem aqui um percentual muito próximo do máximo, né? O percentual maior, muito próximo do máximo, que seria o 5. Né? E se a gente somar aqui o 4 e o 3, né, a gente tem quase 80% de satisfação em nível 3 ou em nível 4, né, do que está acontecendo. Então, a advocacia ela está vendo com bons olhos, né, esse movimento, está vendo as vantagens, está vendo aquilo que é trazido de bom, né, na situação. Quando a gente abriu aqui as questões, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente teve 42 respostas. Então, foi uma participação bem, bem interessante aqui de respostas, né? Mas a gente fez uma nuvem de palavras que tentou captar aqui a ideia geral desse ponto. Respostas espontâneas, né? Isso, respostas espontâneas.
Eu vou parar isso aqui porque eu vou voltar lá para o outro. Aqui. Então, a gente passou aqui dos resultados. Como a gente comentou, né? Quase 92% da advocacia preocupada com a saúde mental, né? Isso aqui foram os principais resultados, né? 66% com a queda da renda, né? A gente comentou isso lá também na pesquisa. 70, quase 71%, né? Elegeu a diminuição das barreiras geográficas como principal vantagem das novas práticas adotadas. A incomunicabilidade, né, durante as audiências de instrução foi o ponto mais sensível, né, em relação às audiências de instrução telepresenciais. E aí a gente traz aqui o quadro de avaliação do serviço do TRT. A gente percebe aí, nesse ponto 5, né, esse ponto verde aí, 5, que é a da maior satisfação, onde é que o advogado está mais satisfeito. E aí a gente vê os maiores números nas audiências telepresenciais e nas sessões telepresenciais do segundo grau. Né? Então, a gente tem aí 17 pontos aí em um e 16 pontos em outro. Né? E isso se repete, né, no nível 4 também, né, que é o nível anterior de satisfação. A gente tem aí 20 pontos e 23 pontos também em relação a esse ponto de audiências, né? Tanto no primeiro grau quanto lá nas sessões telepresenciais do segundo grau. E aqui tem vários outros itens, né, de avaliação, né? Em compensação, né, a gente tem aí, se a gente olhar lá para o muito insatisfeito, no ponto 1, né, nesse vermelho, a gente vai ver aí a insatisfação maior em relação aos canais de atendimento, né, em relação à ouvidoria e informações ao cidadão, e a central de TI, né, a gente tem aí números próximos e números maiores, né, dentro desse contexto de insatisfação. Né. E dentro dos níveis medianos, digamos assim, né, a gente tem aí um certo equilíbrio, né, de pontuação em todos esses itens. Então, existe uma avaliação boa, né, mediana, de todos eles, né, mas aí a gente consegue destacar os que estão melhores e os que estão ainda pendentes de melhoria na visão, né, da advocacia, na visão da advocacia trabalhista. E aí, como eu falei, né, aqueles comentários que a gente recebeu, comentários abertos, né, que a gente deixou, comente, fale sobre sua expectativa, enfim, se quiser deixar algum tipo de registro, pode deixar. Né? E aí a gente vê aqui uma nuvem de palavras, né, onde a gente tem o maior número de palavras aqui, ó, dentro da questão da audiência, né, do presencial, do telepresencial, eletrônico, né? Então a gente vê aí o processo, a advocacia, a expectativa, enfim, a gente vê um movimento aí bem atual, né? A gente vê que essa questão tecnológica, que essa questão das modificações, né, que foram vivenciadas, elas estão percorrendo, né, as ideias da advocacia trabalhista, né, os pensamentos da advocacia trabalhista, né, que a gente tem aí questões muito fortes aí destacadas nessa nuvem de palavras, né. Para construir a nuvem de palavras, a gente fez uma certa transformou, né, as palavras, os verbos, tirou conectivos, enfim, para que a nuvem ficasse melhor visualizada, né? Mas ela contém aí essas palavras que foram destacadas lá de forma livre, lá nos comentários. E aí a gente passa aqui para o último ponto, que foram as conclusões, né?
das coisas que a gente percebeu até aqui e que a gente colocou lá no trabalho, né? Como a gente comentou, as preocupações da advocacia com a própria saúde mental, né? Então, a gente foi um dado, né, que a gente verificou na pesquisa, né? A questão das perdas financeiras, né, que a gente comentou também, a dificuldade de desconexão no trabalho, né, e a gente desenvolveu, né, o que sugere a importância de uma agenda da discussão diante da política pública judiciária dos juízos 100% digital, adotada pelo CNJ, a questão do reconhecimento das vantagens da diminuição das barreiras geográficas e a própria satisfação com as audiências, né, e com as sessões telepresenciais e com o contexto de mudança, né, que a gente percebeu lá nas respostas, né, embora a gente tenha que destacar e olhar, né, e perceber também a insegurança, né, que existe em relação à incomunicabilidade. Então, foram questões que a gente trouxe nas nossas conclusões. E aí, para encerrar, né, a gente tem aqui a agenda de trabalho trabalho, né? A gente vai trabalhar com umas imagens e uns gráficos para apresentar os resultados, né, melhorar essa questão. Temos ainda um aprofundamento das referências, enfim, para fazer. Como o professor Luciano estava comentando no início, temos a publicação do trabalho aí em revista, né, a ser colocado, e a apresentação do trabalho no Enajus. Então, eu trouxe essa agenda aqui também no grupo, porque pode ser que surjam outros comentários, outras sugestões, e aí é o que a gente tem em vista para este momento. Então, eu espero que eu não tenha ultrapassado meu tempo, mas eu agradeço a atenção e espero ter colaborado aqui com as ideias do grupo. Fernando, obrigado. Não extrapolou o tempo, não. Foi excelente. Não? Foi ótimo. Ótimo. E essa agenda aí foi bem interessante, foi bem legal. Foi uma novidade aqui que ninguém nunca trouxe. E achei assim, bem interessante para o grupo, né? Para a proposta do grupo. Quais são os próximos passos, né? O que você vai fazer agora? O que se pensa em fazer agora? Isso é muito legal porque o teu trabalho ele tem uma riqueza muito grande de visões e desafios mesmo de pesquisa, né? Então tá de parabéns. Estaremos juntos aí em cada uma dessas etapas da agenda para 2022, tá? Certo, A professor. primeira palavra de parabéns aí pelo seu esforço, claro que não somente pela apresentação de hoje, mas eu sei do seu esforço para concluir essa pesquisa. É uma pesquisa, como você falou no início, que tem um recorte. Toda pesquisa precisa fazer um recorte, e eu acho que você no início justificou, mas é muito legal. A gente sempre fala um pouco de metodologia aqui, porque é uma área que sempre desafia o pesquisador, às vezes o jovem pesquisador. Essas conclusões, elas são ancoradas na pesquisa, e a pesquisa tem como recorte a advocacia trabalhista, espacialmente no Rio Grande do Norte. Com outros atores, em outros lugares, nós podemos ter conclusões diferentes. Mas essas são as conclusões ancoradas pela pesquisa. Neste ponto, eu queria destacar alguns aspectos aqui para depois ouvir os colegas no debate. Quando a gente faz survey, é muito importante ter em mente como fazer girar, como fazer circular o questionário. Evidentemente, você podia ir. Eu já fiz uma pesquisa, eu acho que foi uma pesquisa. Fiz duas pesquisas já com a orientante da universidade, no fórum, ali fazendo pesquisa corpo a corpo. Mas na pandemia seria impossível. E se você quiser pegar um público maior, uma escala geográfica maior, você precisa fazer chegar essa pesquisa de forma eletrônica. Então, nesse ponto, como o Fernando destacou, o apoio da Associação dos Advogados foi fundamental, da ANATA. Muito importante. Então, sempre quando vai fazer um survey, é interessante pensar, tá, mas como é que eu vou fazer circular? Já para fazer contatos, se apresentar como pesquisador, como pesquisadora. Eu acho que isso é muito legal. Outra questão que essa pesquisa desafia, eu já até compartilhei com o grupo aqui do Enajus, há uma linha de pesquisa para o Enajus que é exatamente essa questão da pandemia.
Essa pandemia vai trazer para nós uma agenda, ou produziu para nós uma agenda de pesquisa. Muita coisa que é preciso entender e compreender. Porque um dos aspectos que a Fernanda trouxe, que é a satisfação com essa ideia de não ter mais barreiras geográficas, a realidade, barreiras geográficas sempre foi um grande empecilho na justiça. Sempre houve grandes resistências à videoconferência. Sempre houve grande defesa da competência territorial dos juízes. Isso sempre foi um problema. E há também uma contradição que é normal nas pesquisas, né, que é a preocupação com a incomunicabilidade e, ao mesmo tempo, achar que as audiências estão muito boas. Porque, na verdade, os atores profissionais, eles atuam em relação a seus interesses, a vantagens. A pandemia permitiu o funcionamento da justiça de alguma forma. Isso foi ótimo. E tinha que quebrar barreiras geográficas, o que até hoje é muito bom, porque agora tem advogados atuando no Brasil inteiro. Mas isso gera outros problemas, como, por exemplo, pode um advogado atuar no Brasil inteiro? Isso é uma questão que eu estou deixando aqui para a Fernanda pensar, para a gente talvez complementar essa pesquisa com outras perguntas que a gente não imaginou, porque hoje a agenda me parece já tem um desdobramento. Quer dizer, pode o advogado atuar no Brasil inteiro? Legalmente isso é possível? Isso não invade o mercado de outros? É uma questão que a advocacia tem debatido. E, finalmente, só para fazer uma pequena contribuição, essas questões todas que são o que eu chamo de temas desafios com a pandemia. A desconexão. Eu lembro que, recentemente, num julgamento do tribunal, o tribunal acabou não considerando como válida uma notificação que foi feita eletronicamente pelo sistema às 22 horas de uma sexta-feira de carnaval. E o argumento que o tribunal utilizou, aí a turma se dividiu no dia do julgamento, porque uns diziam, não, mas o sistema funciona 24 horas. Mas o argumento que prevaleceu foi o seguinte, tá, mas não é possível exigir que alguém fique numa sexta-feira de carnaval, observando se o ato processual foi introduzido dentro do sistema até as 23 horas e 59 minutos. Que isso é exigir uma conexão intensa do advogado. Acabou o tribunal considerando como não razoável o argumento de que a citação era válida para efeito de prazo recursal. Então, a desconexão é uma questão. A questão da renda, evidentemente, que é algo que exige, né, Fernando, um pouco mais de estratégia de pesquisa para entender essa questão da renda na pandemia, como isso tem funcionado. Porque há um impacto, ainda dentro da pandemia, a gente tem um impacto, não é tão residual, mas um impacto ainda da reforma, que a gente precisa entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais isso. Mas, como disse, é uma pesquisa com foco num dos atores da justiça, o advogado. E ela deve ser entendida como tal. E acho que foi muito, muito interessante mesmo. Parabéns, viu, Fernando? Vou passar a palavra agora aos colegas, já que eu não fiz nenhuma pergunta, né? Só fiz uns comentários, né, Fernando? Mariana. Eu tenho algumas considerações a fazer. Ótimo. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar tanto a você, Fernanda, como ao professor, que foi orientador, né, nesse processo de pesquisa. E, como questionamento, eu queria saber sobre sua experiência nesse período de pandemia enquanto advogada, já que você também esteve neste mesmo dilema enfim, de uma hora para outra se ver num meio totalmente diferenciado, né, do que estava acostumada. Até porque você disse que já tem bastante tempo no ramo da advocacia, né, nesse ramo de trabalho. Eu queria saber de você, o que é que você considerou como o principal, assim, problema, desafio nesse período de pandemia, enquanto advogada, e também saber se, na sua concepção, existe alguma alternativa, alguma solução que o Poder Judiciário, enquanto órgão também que tem a gerência, né, sobre o judiciário e também sobre os processos, sobre as partes, sobre os advogados, o que é que o judiciário ele poderia fazer para tentar, talvez, resolver ou solucionar essa situação, porque, a priori,
a gente pensava que ia ser somente por algum tempo. E aí, na verdade, a gente está percebendo que a situação está se prolongando. Então, resumindo, a minha pergunta é querendo saber sobre sua experiência enquanto advogada, quais foram os principais desafios que você enfrentou e também saber se você vislumbra alguma forma para o judiciário enfrentar essa situação. E também, se o professor quiser complementar, porque o senhor também é juiz, né, e também esteve enfrentando essa situação, enfim, são essas. E sim, também como consideração, eu concordo com o professor quando ele disse que seria interessante talvez comparar com outros tribunais, porque o, o, o loco, né, da pesquisa foi voltado para cá. E também, talvez, refazer a entrevista, o survey, novamente com esses mesmos atores, depois de algum tempo, porque eu acredito que com o tempo a situação, enfim, as pessoas vão conseguindo resolver, enfim, todos esses problemas, né, vão conseguindo enfrentar melhor essa situação. Enfim, seria essas as considerações. Obrigada, Mariana. Pronto. Em relação às dificuldades, né, que eu enfrentei, eu acho que essa questão da desconexão, ela é bem coincidente comigo, né, porque naquela fase aguda da pandemia, aquela fase, né, de março, abril, que a gente não tinha muito domínio, hoje a gente não tem ainda, mas a gente já melhorou muito, né? Mas naquela época era tudo muito desconhecido. Eu trabalhei muito, muito mesmo, de dia e de noite. E, assim, a questão da produção normativa durante esse período também, para mim, foi um grande desafio, porque a gente dormia com uma lei, né, uma regra, especialmente dentro da parte, né, da matéria trabalhista, e quando a gente acordava tinha mudado. Né? Então a gente tinha que ficar até meia-noite esperando o diário oficial, enfim. Já tinha que ler a legislação, porque antes de começar o expediente, no dia seguinte, já tinha cliente, né, questionando, e tanto assim a legislação, né, em nível federal, quanto em nível estadual, em nível municipal. Então, se a gente tinha um cliente em Ceará-Mirim, aí lá em Ceará-Mirim tinha uma legislação que ele podia funcionar, que ele não podia funcionar, que ele podia funcionar de uma forma X, da forma Y. Aí isso interferia nas relações dele, do trabalhador, enfim. Então, acho que essas duas questões, para mim, foram as mais complicadas. Né? A gente trabalhou muito e a gente trabalhava com muito medo, porque a qualquer momento tudo mudava. E a gente tinha que mudar tudo de novo. Né? Então, isso foi bem, bem complexo. Né? Em relação ao judiciário, não foi que você perguntou? Isso. O que é que eu acho que poderia ser feito? Se o judiciário, de alguma forma, pode interferir positivamente para tentar solucionar um pouco mais essa questão. Eu acho que sim, né? Que pode, que o judiciário ele tem, né, condições de interferir e de melhorar. Eu acho que a gente precisa dialogar mais, assim. Eu sei que foi uma questão bem simples dentro da pesquisa, mas essa questão dos precatórios, RPVs e etc., houve um grande esforço, assim, pelo menos dentro do quadro de exploração que eu fiz, eu vi o TRT diariamente tendo essa preocupação, né, porque a gente via muitas notícias sobre isso, e a OAB também, né, então a percepção que eu tive dentro dessa exploração foi uma percepção de diálogo,
né? Foi uma percepção de que se juntou, né? As instituições, elas se juntaram e tinham um propósito e tinham um objetivo, e aí aquilo funcionou, né? E aquilo funcionou de forma positiva, né? Então, essa foi uma percepção que eu tive e que eu acho que pode ser que seja um caminho, né? Um caminho de diálogo, né? Para que a gente compreenda o que está acontecendo em cada lugar, né? Assim, no caso do lugar do advogado, né? Como é que está o lugar do advogado? Ah, precisamos conhecer e precisamos, a partir daí, estabelecer estratégias, né? Eu falo, você perguntou do judiciário, né? Eu acho que precisa disso. E, da mesma forma, a parte da advocacia, né? Tanto a advocacia, digamos, de forma mais individual, quanto as instituições, né? As associações, a própria OAB, a gente precisa ser mais participativo, né? Em termos de discussão, em termos de propositura, em termos de promover avanço, né? Assim, eu acredito que a gente também ainda precisa avançar nesse ponto, né? Mas apesar de que eu observo que a atividade da gente é muito exigente e é bem difícil para a gente ser dessa forma. Espero que eu tenha conseguido responder suas questões. Sim, sim. Eu perguntei também mais pensando na situação também do próprio cliente. No caso, como a Justiça do Trabalho lida com questões trabalhistas, eu penso muito na parte do jurisdicionado, do trabalhador. Você, enfim, talvez por talvez não ter tanto acesso aos meios, né, de comunicação e também ao próprio instrumento que a Justiça estava utilizando e tem utilizado para realizar as audiências. Por essa questão, assim, você, enfim, se deparou com alguma situação nesse sentido de que, enfim, talvez algum trabalhador, alguma parte, tenha tido maiores dificuldades para participar de audiência ou algo assim? Olha, porque para mim é o que mais chama atenção também, sim, sabe? sim. Na minha experiência, eu não me recordo de nenhuma situação que eu tenha observado essa dificuldade, não. Nem com o meu cliente, nem com a outra parte. Eu não me recordo. Eu passei por uma situação um pouco nesse sentido, porque eu fui participar de uma audiência como advogada e a outra parte, né, o réu, ele, enfim, não era Justiça do Trabalho, mas era ação de alimentos, então também era bem equivalente, assim, eram pessoas que não tinham tantas condições, e a outra parte, ela precisou ir no fórum para participar da audiência, porque ela não tinha meios de acessar. E, sim. Enfim, eu pensei muito nisso, e aí lembrei, né, que a Justiça do Trabalho também tem essa outra parte um pouco mais vulnerável. Mas apesar de eu não ter presenciado, assim, não ter tido essa experiência, mas essa é uma questão também que me preocupa bastante. A gente tem, assim, uma extensão territorial muito grande, né, no Brasil. A gente tem uma condição social também muito mais, né, precária do que bem atendida. E aí eu também me preocupo muito com esse tipo de questão, Mariana. Quando eu vejo esse movimento todo, quando eu vejo, né, toda essa construção, né, com base na tecnologia, e cada vez mais numa tecnologia mais avançada, né, eu fico pensando se isso não impede, né, acessos. E se a gente talvez não esteja vendo, não conheça. O impedimento é tão grande que a gente nem sabe que foi impedido, entendeu? Enfim, verdade. é um pensamento. Os casos que eu vi aqui, Fernando e Mariana,
é assim, é preciso desmistificar essa ideia que todo mundo estava em casa, tá certo? Fazendo audiência. Na maior parte dos casos que eu presenciei, os trabalhadores e testemunhas estavam no escritório do advogado. Juntos. Advogado. Então, assim, essa ideia de que estava todo mundo isolado, Nesse caso, não é todo mundo Uhum. isolado, tá? é Uhum. verdade. Ainda tem essa outra questão. Isso aí, por exemplo, é algo que pode ser objeto de uma outra pesquisa, sabe? Telepresencial. Ah, como foi essa sua audiência telepresencial? Ela foi telepresencial para todo mundo? Né? Como é que essa configuração de como é a participação remota das partes e testemunhas não faz parte do trabalho, pelo menos não com essa, digamos assim, com esse recorte. Porém, Verdade. é algo importante, que a gente fala assim, nós estamos adorando o telepresencial, mas os advogados correram muitos riscos sanitários. Sim, Eu sim. mesmo cheguei a pensar se a gente estava fazendo, quer dizer, se esse modelo era correto, de permitir, porque, na verdade, assim, era um modelo que o advogado encontrou para poder ter audiência, mas, do ponto de vista sanitário, ele, advogado, corria riscos. E isso é algo que tem que ser avaliado. Porém, dentro daquela ideia também que precisa sobreviver. Olha, a renda está caindo, se eu não fizer audiência, não vai ter sentença, não vai ter. Então, tudo isso está conectado, né? A renda baixa, a resposta na renda baixa, implica também uma inferência num parâmetro digamos assim, de resultado na direção de que riscos foram assumidos também aqui na pandemia, tá? Isso foram assumidos. A gente precisa. Agora, não foi objeto da pesquisa, mas pode ser uma outra pesquisa. Ok, gente. Raquel, quer falar alguma coisa? Flávio? Já estamos chegando na hora aí. A Raquel fez um comentário aqui na. E Flávio também. Parabéns pela pesquisa. Eita. Olha, Raquel. para Ai, não. você. O Flávio fez uma pergunta para você. Foi, eu vi agora também. Despertar esse olhar para uma área que vai além da esfera processual e jurídica propriamente. Realmente, Flávio, eu não tinha nenhuma experiência, né, com a pesquisa. Foi a minha primeira vez com esse tipo de trabalho, né? Mas eu confesso que eu gostei muito, né? Eu acho que para a gente poder melhorar, né, a atividade jurídica, a atividade processual, a gente precisa muito da pesquisa, né? Então, eu penso que a gente tem um espaço muito grande, né, para desenvolver pesquisa, e quando a gente fala da advocacia, é um espaço imenso, pelo que eu percebi durante a pesquisa, e eu acredito que é o caminho para se melhorar a realidade, né? O que se faz na realidade, porque muitas vezes a gente faz no automático, a gente faz achando que aquilo é bom, né? Assim, a gente que eu digo, né? O advogado, o judiciário estabelece uma forma de fazer, uma política, e aquilo começa a ser feito, mas aquilo não é observado e não é questionado, não é verificado, né? E acho que é a pesquisa que vai dar esse tom, né, assim, de observação, de verificação e de validação, né, do que está sendo feito na realidade. Eu achei, foi muito bom mesmo. Eu adorei, apesar dos Né, trancos e Fernanda, barrancos. a pesquisa de base empírica, né? Isso, a Aquela que pesquisa de vai. base empírica, exatamente. Exatamente. Joia. Raquel? Estão me ouvindo? Estou com áudio? Sim. Fernanda, parabéns, sua pesquisa, muito interessante, gostei demais. Eu tenho só uma pergunta rápida, porque na parte que você comentou sobre
Primeiro, esse meu comentário, concordando com o professor, é exatamente com relação a essa questão dos riscos, né? Porque o advogado não tem só atividade judicial, no judiciário, no caso, né? Você tem toda a parte extrajudicial, que você lida muito com os clientes, e muitos clientes não queriam fazer reuniões virtuais, às vezes porque não tinham costume, não tinham acesso e exigiam o contato, né, presencial, e nós na condição de advogado muitas vezes não tínhamos muitas opções, né, de negar ou de adiar o problema, às vezes era urgente. E essa questão do direito à desconexão também tem um relato para fazer, que com relação a problemas que surgiram devido à pandemia, eu passei por uma situação de um cliente que ele estava com o Covid, numa situação muito grave, e a questão da falta de leitos, também aliada a isso, muitos problemas relativos a plano de saúde, a questão de autorizar, não autorizar, enfim, essa questão de judicialização de saúde, né, direito à saúde e dos contratos de plano de saúde, eram algo que eu, particularmente, não lidava antes e que durante a pandemia aconteceu, de surgirem demandas com urgência. E aí eu lembro que eu virei uma noite inteira para fazer uma liminar. Passei a noite inteira, claro, para fazer uma liminar, para garantir um acesso da minha cliente a um leito, a autorização do plano, enfim. E isso nunca tinha acontecido, né? Eu fiquei assim, porque a situação dela era tão grave que se ela não conseguisse, a qualquer momento ela poderia vir a óbito. Então, eu fiquei sob muita pressão e tive essa experiência que realmente nos tempos, né, eu não teria. Mas, enfim, a minha pergunta é com relação à ordem dos advogados, se na sua pesquisa você chegou a ver alguma coisa sobre algum tipo de auxílio da ordem, principalmente com relação a esse aspecto financeiro, que a pandemia gerou muita instabilidade, né? Pela sua pesquisa, você falou que 60% dos advogados teve alguma redução da renda, e eu queria saber se a ordem teve algum incentivo, algum auxílio nesse período, ou não, porque a anuidade, a gente sabe que continua altíssima, né? Obrigada, Raquel, pelos seus comentários. Em relação à OAB, eu verifiquei que uma das primeiras normativas, lá em 16, 17, 18 de março, né, de 2020, era sobre essa questão financeira, né? No caso, assim, em termos federais, né, houve uma distribuição de valores, né, para as sessões, e a partir dessa distribuição, as sessões também fizeram um trabalho assistencial, digamos, né, com a advocacia que estivesse necessitando, e existia, sim, um auxílio. Assim, eu não vi muita divulgação além das normativas, né, mas isso existiu. E aqui no Rio Grande do Norte funcionou, porque eu vi também as prestações de conta, enfim. Né? Então, houve essa questão. Né? Não eram valores altos, mas eram valores que se destinavam a auxiliar, né, os advogados que estivessem necessitando. Né? Então, aconteceu. Eu queria... Mas eu tenho a norma. São, sei lá, uns 15 itens só sobre a questão financeira. Assim, a questão da internet, né, fazendo convênio com a internet em termos nacional para poder o advogado ter acesso, né, essa distribuição, né, para as seccionais, tinha mais coisas também. O meu raciocínio está um pouco lento hoje, eu estou doente, mas eu lembro que eu tenho os registros. Não, eu estou super lenta, gente, eu não falo assim. Estou pausando aqui, parece que eu estou dormindo. Se fosse outro tempo, estava falando aqui feito um disparado. Mas nessa normativa, Raquel, teve sim vários pontinhos que a OAB eu fiquei até impressionada, que antes de fechar, digamos assim, suspender o atendimento lá em Brasília,
eles já fizeram essa norma, entendeu? Eu fiquei, uau, que coisa rápida. Aí eu fui pesquisando, né? Digo, eu tenho que colocar uma questão sobre a renda. Porque será que isso se justifica mesmo? Ou não se justificou? Não sei. Né? Enfim. Aí me chamou muita atenção. Joia, Fernando. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Bom, estamos no nosso horário, então é um momento só de agradecer a todos pela presença, parabenizar a Fernanda pelo trabalho, vou cobrar aqui a agenda, né? A agenda para 2022 de Fernanda e de todos, pensando aí no Enajus 2022. Obrigado, Flávio, Raquel, Mariana, Fernanda, pela presença. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no YouTube do GPJus, e aí os demais colegas vão poder assistir. Fiquem com Deus, saúde, e a gente vai se falando aí. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Estou à disposição aqui, viu? Tchau, Um abraço. tchau. Tchau.